Afinal, Ricardo é ou não é candidato, Alisson Bezerra? Boa tarde. Boa tarde, Zé. E ficou para essa última hora a decisão e a questão no entorno da candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Para a gente poder resumir aqui de forma bem sucinta aqui para quem está acompanhando a gente na TV Diário do Sertão. Qual a situação real de Ricardo Coutinho hoje? Ricardo foi condenado à pena de inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2020. Por causa disso, por causa dessa pena, ele não pode ter o seu registro de candidatura deferido. Ele não pode participar da eleição com a candidatura liberada. Foi assim que entendeu o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, quando, ao analisar a candidatura de Ricardo, indeferiu o registro de candidatura do petista ao Senado Federal. Essa foi a decisão do colegiado da Paraíba. Ricardo Coutinho recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. Havia uma projeção, estava confirmado, para que esse julgamento de Ricardo, desse recurso de Ricardo, acontecesse ontem no Tribunal Superior Eleitoral, mas foi adiado para a próxima semana, ou seja, depois das eleições. E a preço de hoje, como é que está a candidatura de Ricardo Coutinho? Uma vez que o recurso dele não foi julgado nem para deferir a candidatura ou manter indeferida, ou seja, ninguém sabe qual é o entendimento do TSE, Ricardo Coutinho vai para as urnas das eleições do próximo domingo com a candidatura indeferida. E com isso, os votos depositados a Ricardo Coutinho, já que não há nenhuma decisão contrária por parte da Corte Superior Eleitoral, para o próximo domingo, os votos de Ricardo Coutinho são contabilizados como os votos nulos sub júdice, ou seja, votos anulados ainda sobre análise da justiça. O Alisson, como você tem visto, por exemplo, a estratégia, e eu gostaria de aproveitar a sua participação para a gente focar também nesse desdobramento, porque tem tido uma estratégia dos opositores a Ricardo Coutinho de que, por exemplo, esses votos de Ricardo que estão em dúvida ou temem, por exemplo, embora estejam decididos por exemplo, a votarem no próprio petista, a base do Partido dos Trabalhadores teme, por exemplo, de que esses votos migrem para os opositores a Ricardo Coutinho. E ainda há um outro desdobramento. E qual é? Você pode estar se perguntando, principalmente quem está em casa. Ricardo Coutinho tem uma ação na Justiça Eleitoral que é em relação à inelegibilidade de 2014, que se encerraria no dia 5 de outubro. Então, 3 dias depois do próximo domingo. E aí, há uma probabilidade, juristas atestam isso, de que Ricardo, sendo eleito, futuramente tendo uma decisão desfavorável, no caso, haveria uma nova eleição na Paraíba e não o segundo colocado assumiria. Como é que você tem visto esses dois pontos que têm sido também bastante comentados na Paraíba? A questão dessas novas eleições precisa-se muito discutir ainda o caso específico de Ricardo Coutinho, porque realmente há um entendimento que em eleições majoritárias, se o mais votado, e se Ricardo viesse a ser o mais votado, ninguém sabe, ninguém tem essa certeza ainda de como é que vai ser a eleição de domingo, mas o mais votado, estando com a candidatura indeferida, abriria espaço para que houvesse uma nova eleição suplementar depois do trânsito em julgado, ou seja, depois de todo o trâmite da legislação do processo. Mas é muito arriscado dizer hoje se vai ter uma eleição ou não. Dependerá de como vai compor. Primeiro, depende se Ricardo Coutinho vai ser o mais votado. Segundo, depende de qual vai ser o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Porque, infelizmente, nós temos uma legislação eleitoral que muda muito de entendimento. A legislação eleitoral muda constantemente, ou seja, você não tem uma decisão que é direta, entendeu? Sempre os congressistas, eles estão mudando a legislação eleitoral, então fica sempre essa dúvida ao eleitor. Ricardo Coutinho acaba jogando para a galera essa questão de ter uma nova eleição, porque ele avalia o seguinte, ele poderia participar da outra eleição e aí não haveria mais a pena de inelegibilidade, já que acabaria 5 dias após a eleição. Mas acontece que há também entendimentos na justiça de que a pessoa que foi causadora da nova eleição, ou seja, quem causou a nova eleição, que deu esse prejuízo à justiça eleitoral, não poderia participar do pleito seguinte. O Alisson, na sua opinião, essa instabilidade, esse clima de incerteza, na sua opinião, prejudica a candidatura de Ricardo Coutinho, principalmente nessa reta final?
Muito, porque eu até comentava ontem no podcast que fazíamos com alguns colegas aqui em João Pessoa, é o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral empurra para a barriga uma decisão de Ricardo Coutinho e acaba atingindo o eleitor, porque o eleitor fica naquela interrogação. E agora, vou poder votar ou não vou poder votar em Ricardo Coutinho? Se eu votar nele, a candidatura vai se manter deferida ou indeferida? O correto seria que acontecesse ontem o julgamento já no TSE. O TSE julgasse ontem e dissesse, não, Ricardo Coutinho não vai poder participar, ou Ricardo Coutinho vai poder participar, para que o eleitor não ficasse prejudicado. O eleitor que quer votar em Ricardo Coutinho, mas sem essa dúvida, entendeu? Eu acho que a Justiça Eleitoral falhou muito nisso aí.